Fala pessoal, mais um Pega Essa na área. Você não está vendo o mesmo vídeo anterior de um tempo atrás aí, olha lá, hein? Estamos aqui com mais dois entrevistados. Se você não acompanhou a parte 1, volte lá nos vídeos anteriores, veja a história do casal Wesley e Carla, falando um pouquinho sobre a profissão. E essa é a parte 2, ficou curioso, né? Novamente, Wesley. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo eu com a Carla. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para contar mais um pouquinho da nossa história para vocês. Parte 2. Parte 2 da história, parte 2 de puro chocolate. O chocolate é bom sempre, né? Pode 3, 4, 5. Fala com essa moça É aqui. ótimo. Não é, cara? É bom demais, bom, né? Cara, e no Natal você comeu o panetone deles? Comi. É bom? Muito bom. Bom demais. Você recomenda? Recomendo. E onde comprava antes o panetone Então, deles e chocolate? Primeiro de tudo, se você quiser saber mais coisas da Puro Chocolate, eles também estão no Facebook e Instagram. Então coloca lá Puro Chocolate Brasil e lá vocês, se conseguirem ficar vendo as imagens por mais de 2 minutos, são fortes, porque vão ver cada imagem maravilhosa, deliciosa. Então você que procura um chocolate artesanal de ótima qualidade, vocês vão encontrar Puro Chocolate na rua Coronel Luiz Leme 388, na rua José Domingues 572, na Praça Raul Leme 129 e na rua Voluntário dos Santos 675. Chocolate de qualidade, Puro Chocolate. Um abraço, Silvinho. Chocolate Bragantino, Muito pessoal. bom, muito bom. Então, fazendo um review bem rápido aqui, o casal começou aí exatamente fazendo faculdade, um sentando na frente, outro no fundo, aqui só bem rápido, vocês não estão acelerando, é o que estou falando rápido aqui. E aí esse casal que estava aí separado pelo destino, este rapaz da frente sentou no fundo, ali começou um papo, ali começou isso, aquilo, resumidamente, se formaram, começaram a namorar, não é? Vai me corrigindo aí, começaram a namorar. E aí se formaram e dentro dessa formação um já era técnico, outro auxiliar, depois foi técnico de enfermagem, tudo isso na atenção primária, ele já trabalhava no hemodiálise, não é? Isso mesmo. E aí foi indo, se formaram enfermeiros, né? Sim. E dentro desta formação, uma com uma, assim, paixão na atenção primária você que não sabe, trabalhar em rede básica de saúde, e o outro com um hospital na veia, que eu quero hospital, que eu quero isso, aquilo. O que aconteceu? O destino levou ele para o mesmo lado, não é? Então ficou também ele trabalhando na atenção primária. Olha, estou aqui que nem o Galvão Bueno, então na época de Copa, daqui a pouco é gol, hein? Daqui a pouco é gol, como vocês vão falar aí. E aí essa moça foi coordenadora dele, não é? Foi. Isso profissionalmente, porque hoje ainda continua, não é? Lembra do lar. Tá do lar, né? E aí tiveram algumas coisas, nesse meio de campo vocês se casaram, não é? Se casaram aí, tiveram um batismo aí, religioso, e aí a Carla foi aí, teve a oportunidade de comandar uma rede, não é? De saúde, não é? De diversas áreas aí, e o Wesley, dentro daquilo que fazia, infelizmente foi desligado, né? E esse desligamento trouxe de um enfermeiro entregando marmita. Exatamente. Não é? Então você aí, olha isso aí que vocês... Volte lá na parte 1, tem toda essa história lá. E desse entregar marmita surgiram outras oportunidades. Não é, Wesley? E aí, aqui estamos nessa parte 2. Foi bem ou não? Foi ótimo, sim. Que memória, hein? Desculpa. Faz tempo que a gente gravou isso e você tem memória ótima. Faz mais de semanas aí. Memória ótima. E aí, depois dessa atenção primária... Que história é essa? Lá no final do vídeo anterior que você chegou e falou assim, então, vou contar para vocês, gestão de pessoas, construir. Você também trabalhou como construção civil, Wesley? Não. Você pegou aí como foi isso aí? Nunca peguei. Então, eu acho que a gente parou, eu lembro que a gente parou aí na transformação aí de unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família... Em hospital. Em hospital. Que era meu sonho desde que eu fui técnico de enfermagem. Sei. E mudanças são necessárias na vida. E lembra que você falou aí do batismo? Sim. Quando eu e a Carla batizamos para poder casar, que era a gente tinha essa dívida com Deus e fizemos isso. Nós fizemos uma vez uma oração juntos.
E falando para Deus que a nossa vida estava nas mãos dele e ele podia fazer o que quisesse com a nossa vida. Então, para você que está assistindo aí, lembra que Deus, para quem aí não conhece Deus, te apresenta o Deus como Deus, um ser supremo, um ser de inteligência infinita, e o cara que te construiu aí, o cara que te fez e faz tudo por nós até hoje. Só que as coisas que você conversa com ele pega aqui. Não faz curva. As coisas que você conversa com ele e você fala de coração na empolgação lá, ele leva muito a sério. Então nós falamos o quê? Que ele podia fazer o quê? Quisesse com a nossa vida. E aqui estamos em Bragança Paulista com vontade de Deus. Por incrível que pareça, não era nosso desejo voltar para Bragança Paulista. A gente morava numa cidade que era Sorocaba, onde mora a família da Carla até hoje, mais de 1 milhão de habitantes, empresa para tudo quanto é lado, shoppings brotando lá, cidade que funciona praticamente 24 horas. Voltar para o interior foi um sofrimento para a gente. Porém, desempregados lá. Desempregados aqui também. A gente voltou pra cá, eu voltei pra cá porque uma vizinha da minha mãe, a Paula, que é a tia do Felipe, que nós entrevistamos aqui, Felipe Serafim. Olha só. Ela falou, Wesley, tem uma clínica aqui em Atibaia precisando de enfermeira. Em Atibaia. Você não quer vir ver? Eu vim ver. Não, voltando um pouquinho antes. A gente veio passar o Natal com a minha mãe, né? Vamos passar o Natal, desempregado, sem dinheiro, sem nada. Vamos passar o Natal lá na casa da minha mãe. Minha mãe mora em Bragança. E no Natal estamos aqui até hoje. Olha aí. E daí a Paula falou desse emprego, eu fui trabalhar. E a Carla lá sozinha. Detalhe, pessoal aí falando pra você. Além de ser uma boa enfermeira, ela é ótima a fazer mudança. E sozinha. Ela fez 2 mudanças sozinha já. Sacanagem, num palio. Sozinha. Num palio e com a ajuda do pai dela de uma caminhonete. Nossa, mãe. 2 mudanças ela fez. Ela não fez uma, ela fez 2 mudanças sozinhas. Tá vendo só? Então ela sabe fazer mudança também. E às vezes você aí que quer fazer mudança precisa de 35 familiares para ajudar. A Carla fez sozinha. Ela trouxe cada uma coisa ali no carro, fez várias viagens de Sorocaba para Bragança. Pra você não foi de um bairro pro outro não. Hoje Sorocaba para Bragança. E por que eu tô contando isso para você? Porque a vida não é flores só. E os desafios, hoje em dia eu agradeço de ter esses desafios, essas dificuldades na nossa vida, que foi lições pra gente a vida. Sim. Enfim, a Carla veio para Bragança para trabalhar cá. E qual foi o primeiro emprego que você arranjou, Carla? Estratégia e saúde da família. Mas tá ali na veia. E aí, isso, ele já tava na vacina e você? Eu saí da clínica, essa clínica de recuperação. Não, era uma clínica de recuperação. Ah, tá. Era uma clínica lá de recuperação, que era um projeto de uma igreja, que ficava pessoas que eram usuárias de droga e estavam ali restabelecendo para sair dessa vida. Eu trabalhei lá e daí entreguei currículo na Santa Casa de Bragança Paulista. E ali me chamaram para o processo seletivo. Fazia tantos anos que eu não fazia um processo seletivo, Anderson. Que ele não sabia nem... Não, até sabia, tinha estudado tudo, só que não tinha esperança mais de passar. Eu fui por aí. Eu estava de branco. Eu lembro até hoje que eu estava de branco. Eu saí dessa clínica e falei, eu preciso fazer uma entrevista de emprego. E era o processo seletivo já. Eu vim, fiz o processo seletivo. E como até hoje o processo seletivo dentro do hospital são várias etapas. Hoje em dia eu faço parte desse processo seletivo. São várias etapas, eu participei de todas as etapas e que legal, pessoal, para você ver que assim, não desanime nunca. Eu estava muito desanimado. Eu passei por todo esse processo, fui aprovado. No dia, eu fui o único aprovado, tinha vários enfermeiros, eu fui o único aprovado. Você falou assim, você está aprovado, você foi o primeiro aprovado. Quando eu saí desse processo que estava aprovado, tinha uma enfermeira que passou junto comigo, só que ela não tinha aprovado no dia e tinha prometido para ela assim, se surgir alguma vaga, a gente chama. Ela falou assim, você não está feliz? Ela falou assim, eu falei, eu não sei o que expressar. Ela perguntou isso pra você? Porque eu não sei o que expressar. Há muito tempo eu estou desempregado. Há muito tempo ninguém dá valor pro meu serviço. Ela falou, se eu fosse você, eu tava pulando de alegria de ter arranjado um emprego. E você é neutro? Neutro. E ó que eu não sou uma pessoa assim. Pra quem me conhece, eu sou assim, se eu ganhar uma caneta, eu explodo de felicidade. E eu tava tão desacreditado já, de trabalhar, de ter um salário, de etc. E que falei assim, vamos lá ver o que vai dar de novo. Logo, aquela esperança, logo eles não vão gostar de mim, vamos embora. Sabe assim, quando você já não acredita em mais nada? Sim.
E isso daí é um sinal de alerta para vocês que estão vendo aí, que disso para depressão é um passo. É um passo. E eu passei por um processo de desemprego lá em Sorocaba, que eu passava dias trancado no quarto, enquanto a cara estava trabalhando, fazendo as coisas, e não conseguia sair do quarto. E aí eu falo pra você como é bom ter alguém te apoiando. A gente acha que toda a vida é só flores, né? Não. E a Carla me apoiou muito nessa época. E ali era um passo pra mim sair da depressão. Só que a Carla falava assim, não, vai lá, faz tal coisa. Eu fiz horta, só pra você ter noção. Na época ela trabalhava lá em Salto Pirapora, eu fiz uma horta, a horta de garrafa PET. E ela permitia eu fazer as coisas pra mim sair do quarto. Eu não queria sair do quarto. Eu recebia, os irmãos dela ia visitar, a mãe dela ia visitar, eu não saía do quarto. Nossa, ué. E quarto assim, escuro, fechado. Então assim, essa parte que eu tô contando pra você aqui, nem minha família não sabe dessa história. Caramba. Porque assim, 2 anos empregado eu fiquei em Sorocaba. E assim, essas negativas que você teve, você achava que o problema era com você? Tipo assim, ou as pessoas que não te davam oportunidade? Porque, assim, como que era isso? Eu comecei a insistir muito, Wanderson, em hospital. Porque assim, eu amo TI até hoje e gosto muito de TI. Eu comecei a insistir no hospital. Falei assim, eu entrando no hospital, eu vou mostrar quem eu sou. Porque eu sabia que eu era bom naquilo que eu fazia. Só que eu não tinha oportunidade. Porque chegava no hospital com o meu currículo ali, anos de estratégia da família. Falava assim, não dá para trabalhar no hospital. Porque esse serviço não tem nada a ver com o hospital. Só que assim, até formar o currículo eu não sabia, porque eu podia colocar que eu era bom em trabalho em grupo, em liderança, em estratégia. Se coloca isso no currículo, muda o currículo. Sim. Eu não tinha isso no currículo. E Bragança foi onde deu a chance para mim. E aí eu agradeço mais uma vez aí o Eduardo Silva, que foi ele que deu essa primeira oportunidade para mim. Ele sabia das minhas dificuldades, vindo de um PSF, mas ele acreditava nas pessoas, como acredita até hoje. Agradeço ele aí. Na época também estava lá a Fabiana, que foi minha coordenadora, ela que estava nesse processo seletivo, também me deu oportunidade, me ensinou tudo e mais um pouco de UTI, e eu também agradeço a oportunidade dela. E daí quando eu entrei no hospital eu falei assim, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. E daí me passa assim, para vocês aí que trabalham no hospital hoje em dia e muitas vezes são contratados por esse enfermeiro que está falando aqui, antigamente no hospital você tinha que passar em todos os setores. Porque assim, era uma classificação que eles faziam para ver o que você era bom. Já que assim, seu currículo não expõe tudo que você é bom. Então eu passava no setor. Então eu passei com esse cara aqui que está aqui hoje falando, e ele me ensinou um pouco de apartamentos, pacientes com convênio particular. E daí eu fui apaixonando cada vez mais pelas pessoas que me ajudaram, assim, e são milhões de pessoas que me ajudou. Daí eu fui começar a aprender GO com Fernanda Maffei, que até hoje é a nossa RT, e agradeço muito ela pela paciência que ela teve. É uma pessoa que sabia tudo e mais um pouco de GO. Até hoje ela sabe muito sobre, hoje ela é a nossa RT. E eu aprendi muito com ela também. E a paciência que foi tendo. Esse cara, a paciência assim, eu não sabia que ele era colher uma hemocultura, que tinha que ser tudo estéreo. E ele também teve essa paciência comigo. E daí eu fui assim, meu olho foi brilhando, né? Eu vinha e contava pra cara, não, você tem que ir pra lá. Você tem que ir pra lá porque PSF não dá mais, sabe? E ela, não, eu quero aqui. E as conversas do hospital falavam assim, o Eduardo mesmo perguntava, mas e sua esposa, não quer trabalhar com a gente? Ela ama a PSF. Não, mas traz ela pra cá. E eu sempre falei pra ela, vamos, Eduardo, quer que você trabalhe lá, leva o currículo lá. E nada da cara trazer um currículo. Não, você vê que assim, essa mudança, né? Eu não digo nem essa mudança, essa oportunidade que o Wesley teve um ganho emocional gigante, por exemplo. Demais. Todos os dias vocês falam, meu Deus do céu, uma descoberta todos os dias. Isso todo mundo passa do outro lado ali. Porque é uma coisa que quantos daqui que estão assistindo agora e ouvindo, eu quero muito isso, muito aquilo. Você não tem. Queria você falou, eu quero ser o melhor ali. E aí você traz isso para sua esposa. Ela fala, não. E aí, é bem assim mesmo que tá. E aí, cara, como que é? Assim, voltando um pouquinho lá à estratégia de saúde da família, quando eu trabalhava lá, eu já sabia que ia chegar um momento que eu ia ter que vir para a área hospitalar. Porque seria necessário eu conhecer o outro lado e ter os dois conhecimentos. Né? Porque um complementa o outro. E quando nós viemos para cá, eu tive muita resistência para vir para Bragança, para aceitar trabalhar aqui, porque eu não queria vir para cá de forma alguma. Mas enfim, aí veio a história, tá contratando na saúde da família, Carla, você gosta, manda o currículo. Mostrando, eu gosto e aí, tanto como disso. que você não manda? É o que você gosta, mandei o currículo
currículo lá e na Santa Casa. E me chamaram nos 2 lugares para fazer as provas. E eu passei nos 2 lugares. Olha só. Aí eu fui chamada na Santa Casa, na época o Eduardo era o RT. Fui chamada, conversei com ele, passei na prova, em todo o processo, sabia já o lugar que eu iria estar entrando como enfermeira. E aí a estratégia de saúde da família chamou, você lembra? E aí veio o dilema, e agora, para onde eu vou? Só que nós tínhamos uma intenção que nós não queríamos trabalhar mais na mesma empresa, pelo que aconteceu lá atrás, os dois estarem na mesma empresa, né? Então a gente tinha isso como foco, cada um vai para uma empresa diferente para não acontecer a mesma situação. E aí na época que comércio estratégia da família era uma coisa que eu tinha total habilidade, eu falei, eu vou para lá. Fiz a entrevista no PSF, na época a coordenadora, já vi pela entrevista que eu tinha passado, no outro dia daí a Santa Casa chamou, eu liguei para ela, falei, olha, eu fui chamada em outro local, e eu gostaria de saber para eu poder tomar medição. Ela falou, não, você já percebeu ontem que eu gostei muito de você, você vai, já falou qual unidade eu ia, isso e aquilo. Eu falei, bom, então eu vou prestar atenção da família. Fui conversar com o Eduardo daí, né? Falei, Eduardo, a situação é essa. Ele falou, já sei, você vai pra lá. Eu falei, vou. Me expliquei qual foi a decisão. Sim. Pelo fato de não estarmos na mesma Isso empresa. é legal, você foi sincera, não é? Tem que ser assim, porque às vezes, né, o candidato, eu tô com medo de perder a vaga, tal, então sabe o que é, inventa talvez uma história, e aquele lá de cima fala assim, opa, dá um tapinha em você volta tudo atrás de novo. Foi muito sincera. E aí eu permaneci por 1 ano e 2 meses no PSF e sempre ele falava pro Wesley, fala pra ela vir com a gente. Quando eu via ele, vem trabalhar com a gente e tal. E aí teve a troca de governo. Quando teve troca de governo, como era a OS aqui também, trocou a OS. Nesse período que trocou a OS, nós conversamos de novo com o Eduardo, olha, ela trocou a OS e tal. Ele falou, vamos chamar a Carla então para fazer uma prova novamente, participar do processo. E aí chamou, a OS ia me contratar novamente. Só que aí eu não quis correr o risco de ficar esperando ver se realmente eles iam me chamar ou não. E a Santa Casa chamou. E aí eu fui pra lá, enfim, e aí um novo desafio, né? Porque até então, por mais que como eu trabalhei em estratégia da família em Sorocaba e lá a gente fazia muita coisa que se faz no hospital, mas não é a mesma coisa, eu tive um novo desafio em aprender novamente. E aí depois que a gente... Mas tinha um auxílio de alguém que já estava lá, não é? Sim. Aí, depois de 1 ano e 3 meses que eu já estava aqui em Bragança, eu fui daí trabalhar na área hospitalar. Sem dúvida, o Wesley me ajudou muito, me orientou muito, né? Mas, enfim, não tenho o que falar, o conhecimento dele com a área hospitalar é imenso, ele tem uma habilidade incrível, e aí ele foi me dando suportes para que eu fosse me desenvolvendo ali também. E aí isso ornou, porque aí ela estava onde você estava, né? Não é assim, era uma paixão minha, que depois de muitos anos eu encontrei novamente. E assim, o que é o legal da Santa Casa, e para quem trabalha na Santa Casa e que não conhece Santa Casa de Bragança Paulista? O legal é assim, o acolhimento, Wanderson. O acolhimento é demais. E eu tinha uma vantagem do acolhimento de Santa Casa, que eu vou te contar agora. A minha mãe trabalhou por muitos anos na Santa Casa. Olha aí. Então tinha muita gente que conhecia minha mãe. Então o filho da Rosinha voltou. Entendi. Então o acolhimento era diferente. Por exemplo, para dizer que eu estava dentro da casa já. E uma outra coisa que eu nunca imaginei em hospital, porque os hospitais das grandes São Paulo, até de Sorocaba, é bem diferente. Os médicos são um pouco mais reservados para conversar com o enfermeiro, são mais um pouco reservados para conversar com o técnico. E aqui era todo mundo família, sabe? Você falava assim, nossa, tá ali o médico tal, que é cirurgião há tantos anos, ele é referência cirurgião, veio falar comigo. Daí o nosso RT dava o telefone dele, para assim, em qualquer momento você pode ligar para mim e eu tô aqui. E a gente ligava mesmo pro Eduardo de madrugada, de manhã, não é, cara? A gente precisava de uma coisa, ele sempre atendeu. E daí eu fui falando assim, nossa, que hospital que é esse? Porque mesmo eu não trabalhando no hospital em Sorocaba, em Itu, em São Paulo, que eu já fui em São Paulo também, eu falava assim, não é igual. E daí assim, a paixão foi aumentando. E logo, assim, eu tava trabalhando ali menos de 3 meses no hospital, foi me oferecido ir pra UTI. Daí pronto, né? Aí você imagina a alegria. Olha, interessante, ó, a Carla te trouxe uma experiência. Te trouxe não, né? Ela deu de você exatamente fazer o que era o sonho dela e era o seu sonho.
Exato. Não é? Porque no começo da vida profissional sua, você fez o que ela amava. E depois de um tempo, ela fez o que você amava. Eita, vai, aquele casal mesmo. Né? Nasceu pra isso, né? Brincadeira, né? Mais do que isso aí, gente. Ó, cada metade se encontra dentro de uma sala de aula de um curso de saúde, tá? Quem imaginava isso? Nunca. E assim, todo o perfil que eu não procurava em alguém, a Carla tinha. Olha aí. A Carla não acreditava em Deus, ela duvidava que existia um Deus, a Carla não acreditava em família, não acreditava no casamento perfeito. E aí? Não acreditava. E a gente foi assim, puta, por que ela é tão diferente? Impossível. E assim, pra mim, não existia uma pessoa tão diferente assim. Eu falei, impossível, ela tá me enganando, ela tá querendo mostrar o contrário. E daí o diferente foi me agradando. Olha aí. Eu não tinha visto diferente nunca. Enfim, até a estratégia da família. Era o diferente. Era o diferente. Até o hospital que era diferente pra você, não é? Mas assim, e o que o hospital trouxe principalmente para mim, e a Carla vai falar o que trouxe para ela. O hospital trouxe uma ideia diferente de valores, de tratar o paciente, aquele paciente que está no final da vida, está na fase terminal, ou com a doença instalada ou crônica dentro dela ali, que já é tratado da doença. É um outro tipo de acolhimento, é um outro tipo de exame físico, é um outro tipo de trabalhar mesmo. É um cenário totalmente diferente. É um cheiro diferente. Sim. O hospital tem cheiro, onde a gente não sente mais esse cheiro hoje em dia, mas é um cheiro diferente. É uma GO diferente, é uma GO onde a gente não faz esse Papa Nicolau, a gente não acompanha assim, entre aspas, né? E o hospital, assim, você tem o privilégio de se especializar em uma determinada área só. Sim. Assim, hoje minha paixão é UTI e gestão de pessoa. Isso é minha paixão hoje em dia. Então, hoje em dia, assim, se eu preciso do serviço de GO, vou atrás da Joyce, que é perita nisso. Sim. Joyce, me ajuda nisso. Sim. Entendeu? Se eu preciso de uma pessoa especialista em apartamentos, que é um setor onde eu comecei ali, vou atrás do meu colega Rafael. Sim. Rafael, preciso de ajuda nisso. E etc. O hospital é cheio de setores, especialidades diversas, onde todas têm que se conversar, onde a gente tem um responsável por nós, que é a nossa RT, onde assim, o bicho pegou, a gente precisa de uma dúvida, a gente tem o suporte. Então é um negócio assim, estruturado de uma forma diferente da estratégia da família. Sim. E é o que me apaixona, é o paciente que eu gosto muito do idoso. O idoso, assim, eu tenho um carinho especial pelo idoso, porque eu vejo assim, que é o cara que contribuiu a vida inteira e agora está finalizando. Então, assim, eu tenho que sempre retribuir o bem, não importa quem ele foi. Se ele foi um mau pai, mau mãe, ali mau avô, mau marido, para mim não interfere isso daí. É promover a saúde. Entendeu? Né? E assim, o hospital trouxe, eu vou falar aqui, já encerrar para poder a Carla falar também, trouxe aí uma experiência que nunca ninguém passou. A gente viveu uma pandemia dentro do hospital. Sim. Quem viu esse cenário? Nunca. Cara, e aí? Bom, o hospital trouxe um novo conhecimento para mim, né? Mais uma vez, aquela dificuldade de você ouvir assim, a sua equipe é uma equipe velha, que tem um certo tempo já de Santa Casa, é uma equipe difícil, né? E de início eu fui para o pronto-socorro. Então, assim, isso também assusta, porque você fala, poxa, um pronto-socorro é um lugar que totalmente oposto do que eu fazia. Mas fui muito bem acolhida, muito bem recebida pela coordenadora, que é a Ramazotti até hoje em dia. Me acolheu muito bem, a equipe. E ali eu comecei a desenvolver. Depois eu fui para um outro setor também, que é um pronto atendimento particular dentro da Santa Casa, no período noturno. E ali eu tive que aprender realmente a trabalhar. Porque assim, o Wesley estava ali, a gente trabalhava no mesmo período, só que ele não estava o tempo todo disponível para mim, porque ele tinha, né, as atribuições dele, as responsabilidades dele, e eram setores completamente opostos. E distante. Então, assim, eu tinha que caminhar sozinha. Então, uma dúvida ou outra, eu pedia um auxílio, sim, ou, enfim, depois a gente conversava em casa, ele me orientava, mas ali eu precisava caminhar sozinha, eu precisava conquistar minha equipe. Sim.
Porque se era uma equipe tão difícil quanto tinham me falado, que era muito difícil de trabalhar, eu tinha que trazer essa equipe assim, pra mim, porque coordenava 30 unidades, aí eu coordenar uma equipe, pô, né, cara? Sim, e aí ali você começa a ver o outro lado, né? Trabalhar com a equipe, trabalhar com os médicos, que é de uma forma diferente, né? Do que era essa gestão da família. Mas conseguir, né, realmente ter aquela equipe ali comigo, os médicos comigo. E aí você começa a ver um lado da família que, como a Wesley falou, a gente está ali para dar o cuidado, dar o melhor para o paciente, sem julgar. Mas aí vem os próprios colegas, às vezes, querendo quebrar isso aí, não é? Quebrar ou fazer alguma colocação, porque disso, porque daquele, aí você tem que trabalhar o outro lado também. Então, de uma certa forma, você continua trabalhando aquele lado, de trabalhar a equipe para não julgar, não tentar achar solução, ou aquilo está errado, ou aquilo está certo. Os preconceitos, né? Isso. Então, assim, e aí a gente vai desenvolvendo, e eu fui aprendendo a trabalhar, desenvolver. A equipe ajudou muito, sem dúvida, porque realmente era uma equipe que tinha experiência, que tinha muita noção, né? Mas, enfim, e ali eu fui desenvolvendo. O Wesley me ajudou muito, tem a enfermeira, a Michele, que na época era enfermeira do apartamento também, que me ajudava bastante, me deu um grande apoio ali, porque ainda mais período noturno a gente tem menos profissionais, né? Sim, então, é outro hospital. Dizem, então a gente fica um pouco ali ansiosa, como vai ser, se chega alguma coisa, o que eu vou fazer? Mas aí eu fui desenvolvendo, e como a Wesley falou, depois de um tempo eu voltei para o Pronto-Socorro SUS, trabalhar com a Ramazotti novamente, onde ela desenvolveu um pouco mais com ela, aprendi outras coisas novas, e aí veio a pandemia que nos trouxe N lições realmente que é lidar totalmente com o desconhecido. Dá um podcast só de pandemia, não é? Nossa, mãe do céu, o que as pessoas passaram, não é? Outras pessoas, né? Todo mundo foi afetado de alguma forma. Todo mundo foi afetado dessa. Sabe o que é legal também no hospital? Que foi assim, pelo menos o Wesley foi aonde eu consegui mostrar que realmente eu era bom em fazer, e foi onde eu teve as maiores promoções da minha vida. Aonde eu comecei como assistencial, aprendendo aí. Eu também não falei o nome da Edilene. Edilene é uma pessoa que trabalha comigo até hoje, mas me ensinou a tomar conta do terceiro andar inteiro do hospital, que é onde são vários setores. Você que trabalha lá, você conhece. Me ensinou a fazer um serviço de qualidade, que hoje ela também faz um serviço de qualidade até hoje, mas ela me ensinou muito isso daí. E assim, foi um hospital que foi assim, investindo no meu valor. Falou assim, nossa, Wesley, dá para isso, serve para isso, e foi apostando. E nesse meio tempo aí, eu com a Carla teve que se especializar em alguma área do hospital, onde a gente tinha um monte de especialização onde? A estratégia da família. A gente não tinha especialização em hospital. E daí foi onde veio. Wesley, você vai fazer especialização? Bom, eu vou. Cara, você vai fazer? Vai. Então daí a gente veio a ideia. Então a gente vai fazer numa faculdade, a gente fez no UNASP São Paulo, que é lá no Campo Limpo, longe pra caramba. Então todo domingo a gente ia para fazer a pós-graduação de urgência, emergência e UTI. Os dois foi isso daí, urgência, emergência e UTI. E era integral, o domingo todo. Nossa, que então beleza. A gente trabalhava o quê? À noite. Então a gente trabalhava a noite inteira do sábado, sem folguinha, assinado para ir no domingo. E você voltava como? Quebrado. Com o vidro aberto, com a cabeça para fora para não dormir, Wanderson. Nossa. E daí a gente ia criando estratégias para não dormir nesse caminho. Bater no rosto. Um jogava água no rosto do outro para não dormir no trânsito. Fernão Dias. E quando era o contrário, que a gente ia passar o domingo inteiro lá e pegar plantão à noite. Nossa vida. Então eu agradeço a todos os colegas aí que a gente nunca chegou muito atrasado, mas 10 minutos, 15 minutos, eles seguravam o plantão para nós, que na época era a Michele, era Rafael, que é uma galera assim que hoje em dia não está trabalhando com nós, mas assim, são pessoas que ajudou muito a gente nesse processo de fazer aí nossa pós-graduação e especialização nas áreas que a gente ama até hoje trabalhar. E não foi fácil, sabe? Não é fácil, nunca será fácil, não é? Isso que vocês falaram assim de oportunidade, mais uma vez vocês colocando nomes que fizeram parte da vida de vocês, né? A oportunidade ela surge o quanto todos estão preparados para fazer ela acontecer. Porque assim, ela vem, beleza, depende de mim, depende, mas depende dos outros também. Sim, sempre vai depender. Porque não é assim, não, sozinho, eu vou fazer, eu vou isso, aquilo. Para lugar nenhum. Não é assim. E muitos, vocês, né, estão um bom tempo aí na área, quantos
levam vários tomos por pensar desta forma. Sim. Não, eu vou fazer isso, não preciso de você. Existem diversas seleções hoje de que equipe A é melhor que B, que equipe C é melhor que D. Existe muito essa competição natural. Eu não digo nem na área hospitalar. Todo mundo que veio aqui, um cabeleireiro melhor que o outro, um outro isso, aquilo. Existe. O quanto vocês e todos aqueles que estão vendo, é humilde em admitir como vocês estão admitindo. De agradecer pessoas que fizeram parte da vida de vocês. Demais. Sem pessoas a gente não vive, Wanderson. E aí isso traz o quê? Traz 20 anos, né? Vocês falaram que estão juntos, um relacionamento sólido, onde um aprende com o outro, até hoje, acredito eu, não é? Onde traz uma profissão, não digo nem somente de enfermagem, gigante, que muitos pensam assim, você é louco fazer A, B, C, D, U, E, quantos você elucidou aqui que tem, a saúde da família, é UTI, é isso, é aquilo. Então, às vezes, a frustração, você busca ela, porque você fica batendo numa tecla, talvez, que não vai dar certo. Você, no início, não pensava nisso e fez o que ela fazia. Se descobriu e lá na frente Deus preparou uma coisa que era o seu sonho e foi o seu também. Não é? Então são coisas totalmente diferentes que trouxeram num bem comum aí um relacionamento sólido, né? uma união estável aí, e uma experiência, uma referência para todos aqueles que passaram na vida de vocês, como esses que vocês falaram, que participaram da vida de vocês, não é? Essas pessoas que nós falamos nomes, que a gente consegue repetir tantas vezes quando for aqui, essas pessoas entendem que hoje a Carla, a gente não chegou nesse assunto ainda, mas hoje eu sou o coordenador da UTI adulto de Bragança Paulista, que é a melhor UTI do Brasil, e posto aí que do mundo, tem várias UTI que não faz 1/3 do que a UTI onde eu trabalho faz. É uma UTI, quem conhece, que, cara, é a UTI do sonho, não é, mano? É a UTI do sonho de trabalhar. Também a Carla é RT de uma unidade, da unidade norte, que é o complexo hospitalar, que hoje em dia atende ambulatório e é um lugar também espetacular, que não deixa a desejar nenhuma clínica aí do Brasil e nenhum atendimento ambulatorial do Brasil. E assim, só que esses nomes que a gente falou aqui, sabe o quanto a gente lutou para poder chegar nessa posição que a gente está hoje em dia. Sim. Sabe, que não foi assim, eu fui contratado coordenador da UTI, e daí se vira. Não foi assim. Foi assim, eu lembro, Wanderson, que quando eu decidi fazer o curso de enfermagem, por influência da minha mãe, que é assim, eu não contei aqui na primeira parte da história, mas assim, todos os meus amigos andavam de skate comigo, Rafael, Felipe, e a galera que andava de skate comigo, eles caíam, se ralavam inteiro, e quem que era o cara que fazia curativa neles? Isso com 12 anos de idade, mas 12 anos de idade eu sabia ver a pressão de todos os meus vizinhos. Minha mãe me ensinou a ver a pressão de todos os vizinhos, de graça. Então eu já gostava da enfermagem. Sim. Só que teve um problema quando eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, o julgamento das pessoas. Isso tem. Esse é um serviço de homossexual. Sim. Olha o viadinho andando na rua de branco, sabe? Então eu sofri todo esse preconceito em fazer enfermagem. Já vai limpar isso, já vai limpar aquilo. Vai lá para poder limpar a bunda do paciente. Isso não é profissão. E assim, teve muito preconceito com isso daí. Mas assim, deixe para lá dos preconceitos, pessoal. Porque assim, faz o que você ama, que será prazeroso pro resto da sua vida. Não é? E isso traz o que pra gente, não é? Assim, só vocês sabem o que vocês passaram, só as pessoas próximas de vocês sabem o quanto isso. E muitos daqueles que têm ou tinham esse pré-julgamento, com certeza estão onde estão ainda. Não estão parados. Com certeza estão onde estão. E se precisarem, eu garanto pra vocês que qualquer um desses que você ajudou, você vai esticar a mão pra ele aqui e fala, vem aqui, filho, eu te ajudo. Como isso? Aí traz exatamente tudo por qual motivo hoje, graças a tudo que vocês fizeram, né? A gratidão que você tem pelas pessoas que participaram, tem o que tem, são o que são, cada vez mais são mais abençoados materialmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Então você que está aí acompanhando esse podcast, não é? E viu aí a história, parte 2 desse casal, onde trouxe uma oportunidade lá de jovens ainda, uma cheirando óleo, esqueci só a marca do óleo. 2 tempos. Só a marca do óleo. Mas ele tem saudade. Já tem saudade, não, mas você compra, não tem nada, passa por corpo, tem saudade. E trouxe aí numa sala de aula
uma oportunidade de conhecer, acredito, uma pessoa incrível aqui, a gente pode compartilhar, né, somos amigos aí, mas trouxe aí uma experiência e isso contagia, porque cada vez mais a gente vê pessoas que não têm essa oportunidade de conhecer uma pessoa legal, não tem essa oportunidade de ter pessoas como vocês tiveram, de ajudar e dar essa oportunidade para vocês, mas não desista, não é, Wesley? Não, de forma o que você diria aí para quem está acompanhando de pensar em fazer, independente da profissão, não falo nem enfermagem, e leva portada na cara, e leva isso e fala não, e aí isso é difícil, nossa, tem que, sei lá, percorrer tantos quilômetros para estudar? Tem, mas tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Tem. Qual é a recompensa de tudo isso? O que vocês levam, bem resumidamente, de todo esse contexto até hoje na vida de vocês aí? Sasha? Eu acho assim, que nós não podemos desistir realmente. Nós temos que lutar pelo sonho que você tem. Fácil não vai ser, os obstáculos vão vir. Muitas vezes o desânimo vem, a dúvida vem, o questionamento. Mas você tem que lutar que você vai conseguir. Só que a bênção de Deus só vem quando você está preparada para receber aquilo. Então, às vezes, você vai lutar 1 ano batendo em cima daquilo, que você quer aquilo, mas ela vai chegar na hora certa. Porque se você não estiver preparado, você vai assumir aquilo, vai entrar e não vai dar certo. Sim. Então, assim, vale a pena persistir, sim. Fácil não é. Todos os sacrifícios vão vir. A gente vai abrir mão de muita coisa. Sim. De vida particular, de vida social, enfim, N coisas. De comprar isso, comprar aquilo, porque você precisa estudar, você precisa pagar o curso. Mas compensa, a recompensa vem lá na frente. Ótimo. Vem. Mas isso aí, assim, eu vejo assim, voltando a falar aí, né, de todo o apanhado aqui, eu sou muito grato ao hospital, é o que eu amo fazer hoje em dia, mas assim, tem 2 coisas que eu quero que fique marcante para você que está assistindo aí agora, ou escutando no podcast, qualquer forma plataformas digitais aí, que fique marcante para você. Igualzinho a Carla, pegando o gancho que a Carla falou aqui, Deus só vai fazer um milagre na sua vida que se for para o seu crescimento. Ele não vai te dar uma Ferrari, ele não vai te dar um Mustang, ele não vai te dar uma Mercedes se for para a sua destruição. Porque ele é pai. Então o pai não quer o mal do filho. Então ele vai te dar o milagre, ou a gratidão, ou a bênção, quando você for para o seu bem. E como a enfermagem é um serviço que é cuidar das pessoas, fazer o bem, está escrito lá na Bíblia que assim, se Deus falando assim, palavra de Deus, se você quer fazer o bem para mim, faça para quem? Para o próximo. E é a nossa profissão. A nossa profissão é assim, é ajudar na pandemia, é ajudar quando o paciente está precisando, é ajudar e depois pensar se a gente vai ganhar ou não. E na verdade já está ganhando, né? E assim, e para você que está escutando aí agora, para você que está escutando e vendo que é o paciente que eu já atendi, ou é o paciente que eu vou atender, o melhor salário que eu já ganhei na vida até hoje fazendo enfermagem é o seu sorriso. É você olhar para mim e falar assim, tô indo embora da UTI. Como vários já passou lá na porta da UTI, falando assim, eu vim aqui para agradecer. Cara, não existe milhões de reais que vai pagar isso para mim. Isso é verdade. Isso daí para mim é o maior salário. E eu tô falando assim, só que eu já vi minha equipe inteira. Tem foto da minha equipe, tem vídeo da minha equipe inteira da UTI, que eu sou grato a todos eles, que eles são sensacionais. São pessoas que tem pessoas que eu vi nascendo, são pessoas sensacionais, são o futuro da UTI. E eu vejo no rosto deles que aquilo ali restaura o dia, Wanderson. Então, a enfermagem, a gente traz presente pra gente isso. Igualzinho a Carla falou, a gente vai ter momentos que a gente vai querer, será que eu tô na profissão certa? Será que eu quero desistir? A dúvida sempre será vai que existir. A faculdade que eu tô fazendo é enfermagem mesmo? Enfermagem não tem autonomia, mas enfermagem tem um negócio, pessoal, que muitas profissões não têm. Que é essa troca, você poder entrar no quarto do paciente e ver ele restabelecendo. Dar o último sorriso do paciente, ele está ali no último respiro, você poder falar no ouvido dele assim, ó, pode descansar, vozinho, vozinha, eu tô aqui segurando sua mão. Cara, a família daria uma Mercedes, uma Ferrari para ter essa oportunidade, e é você que está cuidando lá e está tendo essa oportunidade. Então, de tudo, Wanderson, que é falado,
a enfermagem é uma profissão que é desprezada, aí numa prova logo esse salário da enfermagem. Se você conseguir pegar tudo isso aí e transformar para a sua vida como prazer, cara, você vai ser bem sucedido. Sensacional. Tem um jargão que eu uso com meus alunos dizendo assim: Deus está vendo. Sempre. Deus está vendo. Eu posso fazer isso, eu posso pensar naquilo. Deus está vendo. Essa é a que mensagem. basta na nossa vida. É isso aí. Então, gente, não deu nem tempo de falar de inscrição, de nada, porque eu sei que tem um cisco nesse olho de vocês agora aí, não é, Wesley? Então, se você gostou desse conteúdo, gente, curte a gente aí no YouTube, ative o sininho bonitinho, inscreva-se. Muitos que estão aí assistindo nossos vídeos, estamos com mais de 6 mil visualizações, não são inscritos, 80% deles não são inscritos. Vai lá, coloca inscrever-se, notifica bonitinho, coloca o joinha pra gente lá, ouve a gente aí no Spotify também, beleza? Wesley, estaremos juntos e misturados sempre. Carla, prazer sensacional de conhecer a história de vocês desta forma diferente, não é? Super. E compartilhando com aquele do outro lado, com certeza vai ser aí uma experiência guiada por aquele lá de cima. Dizendo, olha o que eu fiz com os meus filhos, olha o que eu vou fazer com você também. É isso aí, certo? Gente, gente, pessoal, obrigado. com Deus, viu? Pega essa, tudo de bom. Tchau, tchau.